Boa tarde, Anthony. Agradecer, primeiramente, você ter aceito o convite da gente por participar desse evento, né? E como tem várias pessoas que não te conhecem, então eu primeiramente vou fazer uma apresentação, né? E também porque essa entrevista ela vai ficar gravada e depois ela vai ser disponibilizada no site da universidade, então é importante as pessoas saberem, né? Então, o Anthony Pereira é atualmente diretor do King's Brasil Instituto, do King's College de Londres. Tem seus estudos focados na política do Brasil, uma perspectiva histórica e comparativa. É formado em política na Universidade de Sussex, tem mestrado e doutorado em Harvard, já foi professor da New School of Social Research em Nova York, foi Fletcher School of Law na Tufts University em Boston, também foi professor da Universidade de Tulane em New Orleans, e na Universidade de East Anglia, no Reino Unido. E atualmente é professor do King's College, onde dirige o Instituto de Estudos Brasileiros. Mas também foi professor visitante da Universidade Federal de Pernambuco, em 2005 e 2006, foi professor visitante da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2013, foi professor visitante da Universidade de São Paulo, 2017, na USP, né, na área de Relações Internacionais, e seus trabalhos mais recentes são os livros Ditadura e Repressão da Paz e Terra, de 2010, o livro de 2015 de Brazilian Economy Today, Towards a New Socioeconomic Model, é um livro que nós organizamos juntos. Em 2018, publicou um livro Understanding Contemporary Brazil. Está saindo em setembro o seu novo livro sobre Very Short Introduction in Modern Brazil. E, em breve, está trabalhando um novo livro que deverá ser publicado mais à frente, né? Que trabalha exatamente com os impactos do nacional-populismo na política e nas relações internacionais do Brasil. Então, resumidamente, esse é o currículo que o Anthony nos enviou, né? E eu queria dizer que eu tive o prazer de trabalhar com o Anthony 6 meses lá no King's College, em Londres, foi uma experiência fantástica, e foi por isso que eu te convidei. Então, eu te mandei o roteirozinho já da entrevista. A ideia inicial, talvez, que você comente um pouquinho para as pessoas que estão assistindo e também quem vai assistir o vídeo depois, essa ideia de como surgiu o King's Brasil Instituto, o que o King's Brasil Instituto está fazendo, quais as perspectivas. Até para saberem, quer dizer, eu estou chamando aqui o diretor do King's Brasil Instituto, então o que esse instituto, como começou, o que faz, etc. Obrigado, Lauro, e obrigado pela gentileza da apresentação, e também peço desculpas para as injustiças. Eu vou fazer a sua língua nativa, não é? Acho que não dá para me falar sem erros. Mas o Instituto Brasil começou na auge de otimismo, ou não necessariamente otimismo, mas a auge da preocupação sobre o mundo multipolar. Então, foi criado em torno de 2008, mas realmente começou a funcionar em 2010, ao lado de outros institutos sobre a Rússia, China, Índia, basicamente os países do BRIC, né? África também. Então, era uma tentativa da universidade abrir mais para o mundo novo, o mundo multipolar. Porque King's era uma universidade tradicional britânica com tradição de estudar Europa, Reino Unido, Estados Unidos, mas muito pouco fora dessas suspeitas usuais. Então, foi uma tentativa de não só internacionalizar a pesquisa sendo feita no King's, mas também internacionalizar o engajamento da universidade. Então, todos esses institutos ainda existem. Numa escola se chama School of Global Affairs, Escola dos Assuntos
globais, e temos também um instituto sobre o Oriente Médio e, como mencionei, África, junto com essas sobre os BRICS. Ótimo. Então, Anthony, a ideia hoje aqui um pouquinho, a gente fez ontem com o professor Berdu, que é o diretor do Instituto de Estudos do Brasil da Universidade de Salamanca, né? E é um pouco discutir a pandemia, né, e as consequências dela no Brasil e tal. Mas antes disso, uma perguntinha inicial é você falar brevemente como é que você viu essa mesma situação onde você vive, no Reino Unido, na Inglaterra, né? Então, os breves comentários que pudesse fazer do tipo assim, como é que você viu a ação do governo, porque nós vamos falar aqui depois muito sobre ações do governo no Brasil, né? Então, o introdutório do lugar onde você está aí na Inglaterra e também teve a mesma situação. Como é que você viu o governo inglês e as ações que foram tomadas? Tá. Gostaria de dizer que é tudo maravilha aqui, que foi o enfrentamento do coronavírus com muita antecipação, mas infelizmente não. Infelizmente, os mortes do coronavírus são em torno de, subindo até 38 mil pessoas, então é um líder na Europa em termos das mortes, infelizmente. E é curioso a trajetória do Reino Unido em tudo isso, porque no início, o governo do Boris Johnson tomou posição de permitir o que ele chama na época, no início de março, final de fevereiro, imunidade de rebanho, não é? Quer dizer, permitir espalhar o vírus para contaminar muitas pessoas e permitir a resistência crescer. Entre o final de fevereiro e metade de março, o governo decidiu que isso seria uma política desastrosa, porque criaria um superloteamento do SUS, então abandonou essa estratégia, mas infelizmente demorou muito para anunciar o lockdown, não é? O isolamento. Tem notícias que houve informação credível, especialistas orientando o governo chamar isso, quer dizer, declarar isolamento no meio de fevereiro, mas demorou até 23 de março fazer isso. E esses dias, o governo decidiu em 14 de março fazer, mas demorou 9 dias mais para anunciar. Então, nesses dias foram fatais, não é? O crescimento das mortalidades tem muito a ver com essas hesitâncias, e Boris Johnson, o primeiro-ministro, sendo um cara que gosta de liberdade individual, ele hesitou em fazer, ele não quis, foi contra a vontade dele no início. Desde lá, houve um programa claro de dizer, fique em casa, não é? Orientação do governo não foi totalmente claro, fique em casa, tenta salvar o SUS, salvar vidas. Agora estamos numa fase mais delicada, mais perigosa. Agora o lema é, fica atento. Ninguém sabe o que significa fica atento, não é? Mas estamos reabrindo pouco a pouco algumas lojas não essenciais vão reabrir em Londres 15 de junho, eles vão ter permissão. Mas houve outra coisa, a credibilidade do governo está caindo um pouco. Houve um caso de um assessor, o assessor principal do Boris Johnson, primeiro-ministro, foi flagrado em abril, violando a própria regra dele, de ficar em casa. Ele viajou de carro para Durham, para a casa dos pais dele, e ficou ao lado, ficou perto da irmã e os pais. Ele está alegando que nada contra as regras, mas há uma indignação muito grande da população que esse assessor ficou em cima da lei, achou que ele próprio não deveria seguir as regras. Abalou o governo, o Johnson ficou fiel a esse assessor, o cara não caiu do governo, fica no governo, mas os surveys mostram que a credibilidade do governo está um pouco abalado, está caindo.
Então, é uma fase crítica, porque essa fase de reabrir vai depender muito da capacidade do governo de testar, rastrear e isolar pessoas com vírus. Então, talvez nos próximos meses vocês vão ver como se somos bem-sucedidos nisso ou temos outra pique das fatalidades com vírus. Não, de fato, eu acho que tem algumas similaridades nessa primeira parte da questão que você tratou aqui no Brasil e que nós vamos certamente falar. Pegando o gancho, então, eu já te colocaria uma primeira questão, do ponto de vista específico, né? Como é que vocês de fora que analisam e acompanham o Brasil avaliam a atuação do governo brasileiro, de um modo geral, no sentido de combater essa pandemia? Como você pode imaginar, muito destaque, muito foco da atenção da mídia fica em torno do presidente. Então, isso vai além dos jornais tipicamente críticos ao presidente Bolsonaro. Eu estou falando sobre o Daily Telegraph, não é? Um jornal de direita na Inglaterra, também Financial Times. Eles estão dando ênfase ao negacionismo e postura ideológica do presidente Bolsonaro, as afinidades que ele tem com o presidente Trump nos Estados Unidos e a dificuldade dos governadores e prefeitos nesse meio ambiente manter políticas de isolamento com a postura do presidente, porque não é só palavras, são ações também, andando na rua, entrando em contato com pessoas. E, infelizmente, o Brasil tem uma posição de liderança, não uma liderança desejável, mas liderança em termos de morte, né, que está crescendo. Ainda não chegou no ponto que nós, por exemplo, estamos na parte do declínio da curva, mas o Brasil ainda não chegou lá. Então, acho que há muita preocupação e muito interesse nesse conflito, porque aqui no Reino Unido também houve outra coisa semelhante no Brasil. Os governos locais do país de Gales, Irlanda do Norte e Escócia declararam autonomia para lidar com a pandemia. Então, eles têm políticas próprias, e isso faz parte da Constituição, nosso arranjo constitucional de devolução, de permitir esses países ter políticas próprias. É um pouco semelhante do Brasil, em que a Corte Suprema decidiu que governos estaduais e locais, municipais, têm poder de lidar com a pandemia com as próprias políticas, e isso faz uma diferença, eu acho. Bom, uma questão que está colocada nesses últimos dias, né, é que a Organização Mundial da Saúde indicou, então, a América Latina como epicentro. Eu acho que eu tenho uma leitura disso, que, na verdade, foi uma forma bem política da OMC não indicar o Brasil, porque a gente sabe que o epicentro é o Brasil, né? Então, hoje, o Brasil sendo o epicentro desse problema, como já foi a China, já foi a Europa, sobretudo a Espanha, Itália, Reino Unido e França, e depois foi os Estados Unidos, agora é a vez do Brasil, né? E da América Latina, mas particularmente é o Brasil, porque se você olhar aqui ao redor, Uruguai, Paraguai, Argentina, o Chile, os números são muito pequenos comparativamente ao Brasil, dada a imensa expansão do território e da população brasileira. Como é que tu vê, nesse aspecto, a postura atual do governo brasileiro, né? Quer dizer, um conjunto de mudanças ministeriais na área de saúde, mas não só isso, né? Um conjunto de problemas e isso, de alguma forma, poderá ou não afetar a sequência dessa pandemia. Como é que tu vê isso? Quer dizer, essas mudanças institucionais no andar da carruagem aí, né? Com preocupação. Como você diz, fora do Brasil, acho que os outros países com problemas são México,
Peru, Equador, principalmente, não é? Mas quer dizer, estou preocupado. Acho que o próprio São Paulo tem um papel um pouco semelhante de Londres, no Reino Unido, e Nova York, nos Estados Unidos, quer dizer, uma cidade com muito contato no exterior, então, muitos casos. E acho que é muito triste ver a falta de equipamento, falta de dificuldades do SUS lidar com o número de pacientes precisando de ajuda, precisando de oxigênio, precisando de ventilador. E eu espero que, como a Itália, não é? Porque a Itália agora, norte da Itália, está reabrindo, quer dizer, enfrentou a crise, foi difícil. Espero que o Brasil, em poucas semanas, talvez em 2 semanas, pode enfrentar esse pique e atravessar o outro lado da curva e começa a diminuir o ritmo do crescimento dos casos. Estou torcendo para isso, mas nada garantida, e quer dizer, a perda de 2 ministros de saúde é nada promissor. Eu sinto que outros países na região estão com muito medo, olhando para o Brasil, pensando que não é só problema da saúde pública, as tensões em torno da presidência do Jair Bolsonaro também estão aumentando. Então, é um momento muito risco. Isso. Então, ótimo. Acho que você abriu a porta para a gente fazer mais 3 intervenções exatamente nessa perspectiva que você coloca, né? O Brasil, acho que diferentemente de muitos outros países, enfrenta 3 crises ao mesmo tempo, né? Tem essa crise de saúde pública que veio com o novo coronavírus, já tinha uma crise econômica e agora se exacerba uma crise política, né? Então, acho que, na perspectiva de um olhar brasileiro, né, de fora, que vocês estão com a agenda de pesquisa no Brasil, vamos pegar, primeiramente, essa questão política, né, da crise política. Eu queria... Você já fez menção aqui ao Financial Times, né? Mas eu peguei rapidamente nos últimos dias. É impressionante, né? Como esse olhar de fora sobre o Brasil, que aparece na mídia internacional, é extremamente negativo, né? Eu vou te dar um exemplo. No Le Monde, né? O Le Monde de Paris, de segunda-feira, diz o seguinte: o governo federal, liderado pelo presidente Bolsonaro, está provocando uma catástrofe no Brasil e está semeando a morte, né? O Der Spiegel, da Alemanha, fala o seguinte: aparentemente, o presidente do Brasil se revela como um senhor que não tem noção da realidade do seu país. O Washington Post colocou na segunda também a manchete dizendo o seguinte: o presidente do Brasil mais atrapalha que ajuda nas ações de controle da pandemia. O Correio da Serra, da Itália, diz também na terça-feira, mostra que a expansão da doença no Brasil não tem um acompanhamento adequado do governo e que se vê é o descaso do presidente da República com esse assunto. E o Wall Street Journal diz o seguinte: o Brasil tem um presidente que despreza as consequências dos vírus. Ou seja, eu só peguei alguns para te mostrar um pouco, do ponto de vista internacional, como que na verdade, essas leituras não são leituras apenas de coronavírus, elas são leituras políticas, né? E, de alguma forma, eu queria te ouvir um pouco nisso, né? Sim. O efeito também está sendo sentido no lugar do investimento também. Eu li hoje que a estimativa é que o Brasil perdeu 22 bilhões de dólares em abril, só em abril, saindo do país. A Bolsa de Valores caiu quase 40% nos primeiros 3 meses do ano, e agora o dólar fica em torno de 5,30 reais. Mas eu vejo
essa reação por parte desses jornais é, em parte, porque o vírus está... quer dizer, o vírus está criando uma situação em que capacidade do Estado, confiança da população no Estado e capacidade científica do governo são super importantes, mais importantes do que antes. E isso não necessariamente tem a ver com ideologia. Eu estava olhando os dados sobre a região do mundo dos países da ASEAN, na Ásia, junto com Coreia do Sul, Japão, Austrália e Nova Zelândia. Essa é uma região que está lidando bem com a crise. Tem mais do que 11% da população mundial, mas só 1% dos casos de morte do coronavírus. E esses governos vai de comunismo no Vietnã até direita, não é? Quase um trumpista primeiro-ministro da Austrália. Mas a reação deles é semelhante. Testar, rastrear, isolar, usar conhecimento local para identificar onde está sendo espalhada a doença. Então, por isso acho que é muito triste ver como uma coisa simples como pesquisar o efeito real da cloroquina virou uma coisa ideológica no Brasil. Isolamento virou uma coisa ideológica. Quer dizer, a polarização política invadiu nesse espaço de lidar com o vírus de uma maneira que atrapalha. E acho que isso os manchetes que você está lendo estão refletindo. Né? Uhum. Você já aportou, e você vê, antes de eu entrar na questão mais econômica, você vê alguma perspectiva política nesse campo ou não? Os surveys que eu li, por exemplo, houve eu esqueço qual survey, mas mostrando que mais ou menos 2/3 da população entrevistada nesse survey apoiou mais a posição dos governadores do que a posição do presidente Bolsonaro. Também estamos vendo a queda de popularidade do presidente no momento mundial em que quase todos os líderes, em quase todos os países, com algumas exceções, a popularidade está subindo. Então, acho que isso mostra que pessoas estão reagindo às posições do presidente de uma maneira pragmática. Eles querem solucionar, eles querem superar o vírus. E eu vejo isso positivamente. Tá, perfeito. Uma pequena pincelada agora na questão econômica, que você já tratou um pouco dos investidores aqui, né? Do ponto de vista seguinte, o Brasil já vem enfrentando uma crise, para entender um pouco como o Brasil chega nessa crise provocada pelo coronavírus, né? Na verdade, o Brasil já estava em crise economicamente, né? Desde 2015, 2016, uma recessão econômica fortíssima, e depois uma tentativa de reformas neoliberais, tipo a PEC do gasto, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, ser todas elas colocadas como solução. E, de fato, a economia não reagiu, tanto que o PIB de 2019 foi 1 ponto, né? Era previsto 2,5 e deu 1. Então, vamos dizer, nesse cenário, tu já tem uma economia debilitada e entra nessa crise, diferentemente de outras economias que vinham crescendo, né? Elas entraram na crise com crescimento. O Brasil já entra na crise debilitado, né? E isso coloca, então, um conjunto de problemas, né? Sobretudo pela escolha das políticas econômicas, né? E ainda se reafirma agora, durante a crise, que a agenda neoliberal de reformas é a saída para a crise, né? Então, como é que tu vê isso um pouquinho? Porque também aqui tem uma questão política, né? Mistura da economia com a ideologia neoliberal, né? Sim, eu fiquei assistindo o vídeo sobre o encontro de gabinete, 22 de abril. Eu fiquei assistindo isso sábado passado. E uma coisa impressionante,
que quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou, ele reagiu ao Pro-Brasil, não é? O plano econômico apresentado pelo Braga Neto, e ele insistiu que, não, isso tem que ser liderado para o setor privado, não é? O investimento privado tem que prevalecer. Isso é mais importante do que o investimento público. Quer dizer, ele reagiu às propostas sobre o Pro-Brasil dessa maneira. Mas até antes do coronavírus, eu nunca vi provável ou plausível a ideia de um choque neoliberal solucionando esses problemas, não é? Gerando o crescimento suficiente para o Brasil. Eu não vi, até dentro do empresariado, uma vontade muito grande, um entusiasmo muito grande para esse tipo de choque neoliberal. Não é? Os únicos países da América Latina que eu conheço que realmente abraçaram esse tipo de choque era Chile, depois do golpe de 73, e México, quando chegou nessa crise dos anos 80. E um foi um regime autoritário, totalmente autoritário, outro foi semi-autoritário, com o partido dominante do PRI. Então, no contexto mundial, estamos falando agora sobre deglobalização, não é? Governos querendo renacionalizar cadeias de produção, garantir acesso ao material essencial, especialmente na área da medicina, da saúde pública. E, quer dizer, eu nunca acreditei antes da crise do coronavírus que essa receita do choque neoliberal seria uma receita plausível, capaz de recomeçar o crescimento do Brasil, mas parece que com a conjuntura agora é ainda menos provável, né? Porque parece que a única solução aqui na Europa, nos Estados Unidos também é ampliar o déficit, gastar dinheiro, sustentar emprego, sustentar empresa. O Brasil está fazendo isso também, mas o Brasil tem menos margem de manobra. Já tem o déficit fiscal é 12% do PIB já. Depois só 3 meses da crise. Então, mas acho que o Brasil provavelmente pode continuar nessa linha, tentar estender crédito, tentar salvar os bens da economia para esperar que pode, talvez não recuperar numa forma de V, não é? Mas de uma forma de U. Pouco a pouco, com mais tempo do que a crise durou, voltar para um patamar de crescimento de 1 ou 2%. Mas você acha que essa equipe econômica está preparada e vai optar por esse caminho? Eu não vi essa vontade no vídeo sobre o encontro de gabinete, não é? Para mim, a fala do Paulo Guedes era ideológico, era insistindo que tem que ser setor privado, ponto final. Então, retomar as privatizações, etc., né? Sim. Bom, isso nos leva, então, por um outro problema, né, que é a crise social, que não é só uma crise de saúde pública, né? Porque também na área social, e agora eu acho que a crise do Corona mostrou uma parte da sociedade brasileira invisível, né? Que os moradores de rua, os sem teto, os sem emprego, os que estão passando fome, etc., etc. Você já vinha com uma situação social bastante complicada, né? Desemprego em 12%, mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, subemprego, informalidade, restrições, por exemplo, no último ano, o primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019, praticamente 600 mil famílias saíram do Bolsa Família, né? Então, isso tudo formou um caldo que nós vamos viver uma crise social muito intensa, né? E os primeiros dados que estão saindo agora do desemprego vão mostrar crescimento explosivo do desemprego, que já era alto, né? Então, como é que tu vê, do ponto de vista social, no Brasil também? Tem um colega que escreve aqui no Kings, o Octávio Ferraz, e ele escreve que, infelizmente,
desigualdades nesse tipo de crise, a tendência é aumentar, não é? Exacerbar as desigualdades. E, como você mencionou, desemprego pode aumentar. Nós temos, no Brasil, há muitos trabalhadores no setor informal, tem muitos trabalhadores sem poupança, que têm que sair cada dia para ganhar dinheiro para fazer as compras, para sustentar a família. E isso cria situações distintas em que, por exemplo, só para dar um exemplo, aqui é a mesma coisa. Isolamento é abraçado para a classe média que pode trabalhar em casa, que pode continuar recebendo salário ficando em casa. Desculpe, mas tem pessoas que têm que sair da casa para trabalhar. E eles têm mais risco de ser contaminado e têm mais vulnerabilidade. Então, programas como oferta de R$600, programas como aumentar os beneficiários do Bolsa Família são vitais para sustentar a população. Aqui no Reino Unido, o governo tentou colocar o sem-teto nos hotéis, porque tem muito quarto do hotel não sendo usado. E eles tentaram colocar alguns sem-teto nesses quartos. Então, uma tentativa de pelo menos mitigar os efeitos piores de desigualdades que você mencionou. Mas é preocupante, porque tem muitas pessoas também que não necessariamente têm acesso à água limpa, tem muitas pessoas dentro da casa, não pode isolar. Então, mas a crise, a pandemia, mostra essas desigualdades e mostra as dificuldades mitigar essas desigualdades. Uhum. Bom, mas voltando na linha do Paulo Guedes, eu não sei se eu não assisti o vídeo de 22, mas depois dessa reunião ele saiu com outra, né? Ele disse o seguinte, exatamente nesse ponto, né? Esse programa de emergência social, talvez a gente tenha que ampliar ele um pouquinho, mas para ampliar um pouquinho só com R$200, ele falou. Quer dizer, uau. Então, dizer, a gente vê que a política social não tem, é uma leitura que eu faço, né? A dificuldade de você ter uma política social nesse momento no centro da agenda do governo, né? Sim, isso é o problema. E também eu estou lendo um pouco sobre os programas do FMI, por exemplo, para estender crédito aos países da América Latina para gastar mais na área social, mas não é uma quantidade de dinheiro suficiente, parece. Não é? Eles estão oferecendo algumas linhas de crédito, mas não é porque os países ricos estão focados na população deles e parece que não são recursos suficientes para a população da América Latina. E vamos ver se a África fica atingido também, com muitas pessoas lá sem capacidade de trabalhar, estamos dentro da perspectiva de centenas de milhões de pessoas caindo embaixo da linha da pobreza no mundo inteiro. Que quase 10 anos de progresso em alguns indicadores como pobreza, voltando para a situação de 10 anos anteriores, não é? Que é assustador. Isso. Bom, nessa perspectiva, então, como é que tu vê, né? Nós temos um cenário já dado, né, no mercado. Eu vi que hoje, eu estava assistindo há pouco na televisão, que hoje saiu um relatório da Organização Internacional do Trabalho, que as cifras são altíssimas, né? A OIT hoje divulgou as perspectivas enormes de desemprego no mundo todo, né? Então, nesse cenário, como é que tu vê... Por um lado, você já tem um cenário de caos na área de saúde, né? Por outro, você tem esses primeiros indicadores do ponto de vista de desemprego. E, por outro, você já tem os dados oficiais do primeiro trimestre na maior parte dos países desenvolvidos com uma queda enorme, né? A França, a Espanha,
A própria China foi 6,8% no primeiro trimestre, Estados Unidos 3,5% e tal. Ou seja, tudo isso significa que nós vamos enfrentar uma recessão mundial enorme, né? E aí, como é que tu vê, nessa leitura que tu fez antes da economia brasileira, como é que o Brasil lidaria nesse cenário recessivo mundial? É preocupante. Eu tenho um filho de 22 anos que está estudando economia. Eu disse para ele, você escolheu uma época interessante para estudar economia, porque essa recessão agora, que está começando agora, pode ser pior do que a depressão que começou com a queda do Wall Street em 29. Vamos ver. Eu espero que não, mas vai nos dar desafios importantes. Uma coisa que me preocupa e que isso não é a única coisa acontecendo, mas se você veja a eleição presidencial nos Estados Unidos, pode ser uma eleição mais anti-China do que nós temos visto nos últimos anos, não é? Quer dizer, Trump vai apostar no nacionalismo, criticando a China, ele tirou doações à OMC, e a reação de Biden, se a reação de Biden continua como está, quer dizer, ele também sendo anti-China, dizendo que Trump não é suficientemente anti-China, eu acho que isso pode criar, criar condições em que, em vez de cooperar, o mundo vai se fragmentar e fica cada vez mais nacionalista, mais isolado, que, como nós sabemos de história, isso piorou a Grande Depressão dos anos 30, não é? A tendência de cada país se fechar entre si, com posturas nacionalistas, com proteção. E vamos ter uma investigação também sobre o começo do vírus na China. Vamos ter uma investigação internacional. Acho que isso é muito importante para esclarecer o que aconteceu no Wuhan e se o número de mortes declarados oficialmente por China são verdadeiros ou temos que aumentar um pouco. Eu sei que parece uma resposta um pouco indireta à sua pergunta, mas isso, acho que são fatos, são dados relevantes. A capacidade internacional cooperar, sustentar crédito, por exemplo, para sustentar as populações mais vulneráveis, investir na saúde pública, investir nas soluções que precisamos na área de biomedicina. Então, eu espero que, através desse tipo de cooperação, um pouco semelhante da tentativa de cooperar depois da queda financeira de 2008 e 2009, para pelo menos evitar o pior. Mas se essas duas coisas, a eleição nos Estados Unidos e investigando na China, gera mais tensões, gera mais polarização, em vez de criar mecanismos de colaborar, acho que a recessão pode piorar, porque essas coisas são fundamentalmente políticas, não é? Como as instituições que temos podem lidar com essas crises. Então, perfeito. Bom, do ponto de vista de sua leitura, né, nós já conversamos aqui, se você fosse convidado a dar uma opinião do que devemos fazer, né? Ou seja, o que o Brasil deveria fazer? O que na tua, não só na questão da pandemia, mas nesse contexto de crise econômica, crise política e crise sanitária, né? Dizer, quais as alternativas que você viria, né? Que perspectivas e que ações deveriam ser minimamente utilizadas pelo governo brasileiro? Tá, Lauro, só para ser claro, eu não sou especialista na saúde pública, então minha resposta vai ser mais geral, tá, porque não quero cair no engano de ser um expert na saúde pública. Mas tem alguns lados positivos na crise porque eu comecei a estudar Brasil em 85
quando a situação social do Brasil, nos anos 80, na minha opinião, era pior do que hoje em dia, não é? Por exemplo, reservas internacionais, o Brasil tem reservas suficientes para enfrentar altos e baixos da economia mundial. Tem um sistema de assistência social que pode ser usado se os governantes forem mais positivos sobre o uso desses mecanismos, não é? Tem Bolsa Família, tem mais dados sobre as famílias que precisam de assistência social. Para mim, qualquer receita ortodoxo nesse momento, para mim, não tem sentido, não serve. O próprio governo aqui, do Boris Johnson, que é líder do Partido Conservador, a reação do governo dele à pandemia é muito semelhante às propostas de Jeremy Corbyn, do Labour Party, na última eleição, né? Eleição que tivemos em dezembro de 2019, o que é investimento, não é? Crédito para desempregados, investir no sistema público, saúde pública. Outra coisa que foi feito muito interessante, o sistema privado de saúde foi contratado para complementar o sistema público. Então, basicamente, todo o sistema agora de saúde no Reino Unido é público. Quer dizer, eles estão pagando o setor privado para fazer serviços, mas os pacientes dentro do sistema são pacientes do sistema público. Então, há um ênfase no público, há um ênfase nos trabalhadores essenciais. Espero que esses trabalhadores podem ganhar salários mais dignos no futuro, não é? Enfatizar solidariedade, comunidade, e acho que muitas pessoas no Brasil têm esses mesmos instintos, que a maneira de reagir a uma crise, como você diz, econômica, de saúde pública e política, é tentar focar nas comunidades, nas localidades e pensar sobre as soluções. O sistema sendo federal no Brasil permite isso acontecer e tem muitos lugares relativamente saudáveis, não é? Em termos de saúde pública no Brasil. Então, talvez estou falando obviedades ou banalidades, mas nessa fase que nós aqui estamos enfrentando agora de reabrir, de sair do isolamento total e tentar pouco a pouco ressocializar, reagregar, isso exige muito paciência, muita informação e muita autonomia local para resolver esses problemas. Então, eu espero que isso também pode ser uma trajetória, um caminho para o Brasil. Legal. Anthony, tem mais duas questões que eu acho que é importante, embora a gente já está quase uma hora na conversa, mas eu tenho duas perguntas finais que eu gostaria de fazer. Uma primeira, depois eu faço a última, né? Quer dizer, na sua avaliação, que lições podemos tirar desse processo que está em curso no mundo todo, não é só no Brasil, né? Quer dizer, a pandemia ela trouxe um conjunto de questões embutidas nela que afetou de maneira horizontal o mundo todo, né? Que lições a gente pode tirar dessa situação? Uma lição que eu estou tirando da crise é que muitos governos estão investindo no lugar errado quando eles pensam nas ameaças, não é? Ameaças estratégicas. Só para dar um exemplo, o governo dos Estados Unidos, cada ano, gasta em torno de 600 bilhões de dólares, quase o orçamento inteiro do Reino Unido, no Departamento da Defesa, não é? Só o setor de contratações no Departamento de Defesa é um negócio de 160 bilhões de dólares. Compara isso aos gastos
para vacina contra vírus, não é? Rastreamento de ameaças da saúde pública. É uma parcela muito pequena em comparação a essa enorme quantidade de dinheiro gasto na defesa ortodoxa, vamos dizer, defesa militar. Espero que o mundo pode investir mais nessa sabedoria. Nós chamamos em inglês life sciences, não é? Para abranger todas essas áreas: biomedicina, saúde pública, bioquímica. Tenho uma filha que estuda isso e eu disse para ela, apesar da economia ruim que vamos enfrentar por alguns anos, você tem conhecimento de uma área que vai ser procurado. Agora, não é? Vamos valorizar mais esse conhecimento, vamos produzir esse conhecimento junto, vamos compartilhar esse conhecimento. Espero que podemos migrar nessa direção e pensar diferentemente sobre nossos inimigos, né? Nada garante que vamos mudar nessa direção, que vai ser tão positiva necessariamente nossas mudanças depois do coronavírus, mas espero que podemos tentar fazer isso. Bom, uma última questão que está sendo muito debatido, sobretudo muitos intelectuais no mundo todo têm escrito, né? Dizer, como será o mundo pós-pandemia, né? Então, esse é um debate que está em curso e tal. Eu, nessa parte final, em toda a nossa conversa, eu gostaria de te ouvir um pouquinho como é que tu vê isso, né? O que é esse novo... Né? Eu não gosto muito dessa expressão que estão utilizando, o novo normal, que para mim tudo vai ser anormal, né? Mas como é que tu vê isso, né? Esse mundo pós-pandemia, o que eu quero dizer? Pós-pandemia que a humanidade toda tem a obrigação, no curto prazo, de achar alguma solução para pelo menos controlar o vírus, né? Uma vacina, alguma coisa, né? Eu estou pensando no pós-pandemia é pós isso, né? Sim. Laura, eu tive, depois de um mês do isolamento, basicamente ficando em casa, eu saí talvez 40 minutos para andar com minha esposa cada dia, mas fora disso eu fiquei em casa. Depois de um mês fazendo isso, eu lembrei minha vida anterior, que era cheia de viagens, recepções, encontros, e eu pensei, o que eu estava fazendo com tudo isso? Qual foi o resultado de toda essa atividade frenética? E provavelmente você e muitas outras pessoas, nós podemos olhar globalização com vários aspectos positivos. Eu não sou contra a globalização em total, mas há um certo grau de freneticismo, de atividade em excesso, viagens em excesso, poluição em excesso, que nós, nesse momento da pausa, no meio do coronavírus, nós temos a oportunidade de repensar isso. E pensar, por exemplo, aqui em Londres, o ar nunca foi tão limpo como está agora. Nunca foi tão fácil ouvir os pássaros cantando. Será que podemos preservar um pouco dessas melhoras que aconteceram, não propositalmente, não porque estávamos querendo essas mudanças, mas podemos ver que na questão da mudança climática, por exemplo, há uma possibilidade de diminuir os gastos nas viagens, o descontrole na poluição, e espero que podemos, porque também vai ter uma tendência, talvez um pouco como fim da guerra ou fim de uma crise, pessoas querendo voltar à normalidade, como você disse. Não, eu não quero a nova normalidade, eu quero normalidade mesmo. Eu quero fazer festa, eu quero abraçar pessoas, eu quero reabraçar essa vida anterior. Acho que vai ser difícil para fazer isso, porque a vacina está muito longe, vamos ter que
interagir de maneira totalmente diferente para meses, talvez anos. Então, é uma oportunidade repensar o lado negativo, o lado destrutivo da globalização e criar um mundo interconectado que é melhor do que o mundo pré-coronavírus. Não vai ser fácil, eu acho, porque vai ter muita solução, vai ter muita solução, entre aspas, destrutiva e velho, mas acho que é uma oportunidade, talvez. Vamos ver. Tá bom, meu caro. Não sei se tu quer colocar mais alguma coisa. Acho que aquilo mais ou menos que nós tínhamos programado, 1 hora de conversa, já estamos chegando um pouco nisso. Eu agradeço muito a tua gentileza, Anthony, de discutir, dialogar com a gente sobre isso. Eu estou priorizando um pouco algumas atividades, sempre olhar um pouco para quem está de fora, olhando o Brasil, porque a gente sempre olha o Brasil de dentro, né? E é bom ouvir e prestar atenção naquilo que vocês, como pesquisadores e estudiosos do Brasil, fora do Brasil, veem, né? Que nem sempre é aquilo que nós vemos, né? Então, em nome da universidade aqui, do NECAT, o núcleo que coordena, a gente gostaria de agradecer a tua disponibilidade e dizer que estamos sempre à disposição aqui no que tu precisar, tá? Obrigado, Lauro. E aí, a tua entrevista vai ficar gravada e vai ficar disponibilizada no site, depois eu vou te passar também, acho que se quiser, tu pode botar no site do Kings Brasil lá, né? Bom, vou fazer um link. Obrigado.